Para a gente entender a economia do Canadá, não dá para olhar só para números e gráficos. É muito mais do que isso. É, na verdade, uma verdadeira saga de resiliência. Uma luta constante contra uma geografia imensa, muitas vezes implacável, para conseguir construir uma das nações mais prósperas do mundo. Essa frase aqui resume bem a essência da coisa. No fundo, a história econômica do Canadá é sobre como extrair valor de lugares muito, muito distantes. Como transformar árvores, peles de animais e minérios de fronteiras remotas em riqueza global. E para entender como isso foi possível, tem uma teoria, uma única ideia poderosa que ajuda a explicar tudo. E o nome dessa ideia é a tese dos produtos básicos. Pensa assim, não é só que o país vendia peles ou madeira. É que tudo, as leis, as cidades, as ferrovias, a política, foi construído em torno da necessidade de exportar esses recursos. Esses produtos não só financiaram a economia, eles moldaram a identidade do país. Então, vamos começar do início para ver como essa tese se desenrola na prática. Para a gente acompanhar essa jornada, a gente vai passar por 5 grandes capítulos, olhando desde as fundações mais antigas até os desafios que o país enfrenta hoje em dia. Bom, vamos lá. Antes mesmo de qualquer navio europeu aparecer no horizonte, o território que hoje a gente conhece como Canadá, chamado por muitos povos indígenas de Ilha da Tartaruga, já era um lugar economicamente super ativo. Esquece aquela ideia de um passado isolado ou primitivo. A realidade era bem diferente. E a gente não está falando de economia simples, de subsistência. Havia especialização regional e redes de comércio que cobriam distâncias enormes. Por exemplo, existiam as trilhas da graxa, rotas comerciais para o óleo de um peixe chamado ulichan. E no sul de Ontário, as pedreiras de sílex funcionavam, olha que interessante, como uma espécie de indústria do aço da Idade da Pedra. Era um sistema complexo e muito bem estabelecido. E aí, com a chegada dos europeus, tudo muda. E o primeiro produto básico, o primeiro recurso que vai literalmente redesenhar o mapa do continente, foi a pele de castor. E tudo por causa de uma febre da moda na Europa: chapéus de feltro. Essa demanda gigantesca por peles deu origem a 2 estratégias de negócio completamente opostas. De um lado, o modelo francês. Os seus comerciantes, os famosos coureurs de bois, entravam fundo no continente, aprendendo as rotas, as línguas e, crucialmente, forjando alianças com as nações indígenas. Do outro lado, tinha a britânica Hudson's Bay Company, que adotou uma tática de fortaleza. Eles construíram postos comerciais na costa da Baía de Hudson e, basicamente, esperaram que o comércio viesse até eles. Depois que a Grã-Bretanha conquistou a Nova França, a coisa esquentou. Comerciantes de Montreal, muitos deles com experiência francesa, formaram a Northwest Company. E aí começou uma guerra corporativa de verdade, uma rivalidade agressiva que empurrou as fronteiras do comércio de peles até o Oceano Pacífico e que, muitas vezes, descambou para a violência. O conflito ficou tão caótico e caro que o governo britânico teve que intervir, forçando uma fusão das 2 empresas rivais sob o nome da HBC. Com isso, as guerras pelas peles acabaram. E esse monopólio marcou também o começo do fim da pele como grande motor da economia. Um novo ciclo estava prestes a começar, com um novo produto básico tomando o centro do palco. Com o mercado de peles em declínio, a história deu uma daquelas viradas inesperadas. Lá na Europa, o bloqueio de Napoleão aos portos do Báltico cortou o fornecimento de madeira para a Grã-Bretanha. E para onde eles olharam? Exato, para as imensas florestas do Canadá. E assim começou um novo e gigantesco boom econômico. O século XIX foi uma verdadeira montanha-russa econômica. Primeiro, esse boom da madeira impulsionado pelas guerras napoleônicas. Depois, uma crise quando a Grã-Bretanha mudou suas políticas. Isso forçou as colônias a se aproximarem dos Estados Unidos com o Tratado de Livre Comércio. Só que esse acordo também foi cancelado. E essa estabilidade toda, essa busca por um mercado seguro, acabou sendo um dos principais empurrões para a união das colônias e a criação do Canadá, em 1867. Certo, agora existia um país. Mas como fazer essa nação gigantesca e ainda muito vazia funcionar e principalmente não ser engolida pela potência americana ao sul? A resposta foi um plano de engenharia econômica super ambicioso: a política nacional. Ela se baseava em 3 pilares: proteger a indústria local com tarifas, construir uma ferrovia para conectar o país de um oceano ao outro e, por fim, povoar o oeste. E o plano funcionou. Demorou um pouco para engrenar, mas, combinado com uma demanda global crescente, ele desencadeou o grande boom do trigo. Em poucas décadas, o Oeste, que antes era pouco povoado, foi transformado no celeiro do Império, produzindo trigo para o mundo todo e, finalmente, consolidando uma economia nacional que se estendia de costa a costa. Após as 2 guerras mundiais, o centro de gravidade da economia global mudou, e com ele, o do Canadá também.
A influência de Londres diminuiu e o eixo se deslocou decisivamente para Nova York. Começava ali uma nova era, marcada por um nível sem precedentes de investimento e integração com a economia americana. E um exemplo perfeito dessa nova realidade foi o Pacto do Automóvel. Na prática, foi como se a fronteira entre os dois países tivesse sido apagada para a indústria automobilística. Peças, motores e carros montados começaram a fluir livremente, criando um mercado único e super eficiente que entrelaçou as duas economias de uma forma nunca vista antes. Mas essa integração tão profunda também gerou tensões, claro. O ponto de ebulição foi nos anos 70 com os choques do petróleo. O governo federal em Ottawa lançou o Programa Nacional de Energia, uma tentativa de controlar os preços e aumentar a participação canadense no setor. Só que lá em Alberta, a província rica em petróleo, a política foi vista como um roubo de seus recursos. E o ressentimento que isso gerou é tão profundo que reverbera na política canadense até hoje. E para completar o cenário conturbado da época, a inflação dava completamente fora de controle. Para combater isso, o Banco do Canadá tomou uma das medidas mais drásticas da sua história. Elevou a taxa de juros a impressionantes 21%. Foi um remédio amarguíssimo. Ele conseguiu quebrar a espinha da inflação, mas o custo foi uma recessão severa e um sofrimento econômico imenso para a população. Chegando mais perto dos nossos dias, a economia canadense mostrou de novo aquela resiliência notável, mas agora ela enfrenta um novo conjunto de desafios bem complexos. A grande prova de fogo dessa resiliência veio na crise financeira global de 2008. Enquanto os gigantes bancários quebravam pelo mundo, o sistema canadense, notoriamente conservador, se manteve firme. Nenhum banco faliu, nenhum precisou de resgate direto do governo. Foi um verdadeiro teste de estresse, e o sistema passou com louvor. Acontece que a resposta global à crise de 2008 foi uma era de juros baixíssimos, que durou anos, e no Canadá isso alimentou uma nova obsessão nacional, o mercado imobiliário. A coisa chegou a um ponto que hoje a atividade econômica ligada a imóveis e construção representa uma fatia maior do PIB do que a indústria manufatureira ou até mesmo o poderoso setor de petróleo e gás. É uma mudança estrutural impressionante. E isso leva muita gente a se perguntar: será que o setor imobiliário se tornou o novo e problemático produto básico canadense? Um setor que gera muita riqueza, sem dúvida, mas que ao mesmo tempo cria uma crise social gigantesca, com o preço das casas totalmente desconectado da realidade da renda da maioria das pessoas. E tudo isso nos leva à questão central para o futuro do Canadá. Essa dependência histórica de recursos naturais parece ter criado um desafio de produtividade. O país tem tido dificuldade em crescer no mesmo ritmo de seus pares. A grande pergunta agora é: aquela mesma resiliência que definiu toda a história econômica do Canadá será suficiente para liderar a transição de uma economia que extrai valor do solo para uma que precisa cada vez mais criar valor a partir de ideias e inovação? É o grande dilema para as próximas décadas.